Para você se conectar com algum espírito, com alguma entidade de luz, primeiro você tem que entender ela para você poder se conectar com sabedoria. Não adianta chegar e você falar, vou me conectar, por exemplo, com a linha dos esquimós. Se você não sabe o fundamento, se você não sabe a regência, se você não sabe o ponto cantado, ponto de chamada, ponto de defesa, se você não sabe, então cultue o que você sabe. Você pode conhecer outras? Claro que você pode conhecer outras linhas, mas o correto primeiro é você cultuar o que você sabe. Vão chegando para você, outros espíritos vão chegando para você através do conhecimento, através da conexão espiritual. Então, hoje, como me conectar com a linha dos herês? Quem são os herês? Existem diversas explicações doutrinárias a respeito dos herês. E nós vamos conversar isso agora, né? Dessas várias interpretações que existem. Não estou dizendo que quem está certo, quem está errado, estou dizendo que existem várias interpretações. A primeira interpretação são espíritos realmente de crianças, crianças que sofreram na época da escravidão, crianças que sofreram na época dos indígenas, ou que sofreram em qualquer região do passado, não tão passado assim, que sofreram muito e que através do sofrimento alcançaram a luz e começaram a praticar a caridade no mundo espiritual. Nós temos diversos exemplos de crianças que são milagreiras. Por exemplo, nós temos Antoninho da Rocha Mármore. Em Sorocaba tem uma outra história de uma outra criança também, me falhou a memória aqui agora. Mas nós temos diversas crianças que são milagreiras. Então, uma das explicações doutrinárias são espíritos de crianças, que através do sofrimento, através da conexão com o mundo espiritual, hoje se manifestam na Umbanda. Tá? E aí causa, em algumas pessoas, essa doutrinária, algumas perguntas. Se são espíritos de crianças, como é que conhecem tanto de magia? Como é que conhecem tanto de magia para poder abrir caminhos, para poder fazer união, para poder trazer a força espiritual, para poder arrumar um problema que seja financeiro, ou que seja até mesmo espiritual, um problema espiritual na vida de uma pessoa. Eu não queria dizer, mas vou dizer a palavra. Uma demanda mesmo, um trabalho ruim mesmo, de pessoas que são pobres de espírito, que fazem trabalho ruim. Como que uma criança infantil teria esse autoconhecimento? A explicação é simples. Quando nós entendemos que existe a reencarnação e que esta criança, ela na última encarnação, foi uma criança, morreu uma criança, mas ela traz em sua bagagem espiritual o conhecimento de todas as outras encarnações e o conhecimento de todas as magias que ela aprendeu em outras encarnações. A resposta é simples para mim, é claro, então tem fundamento, eu acredito nessa possibilidade de serem espíritos de crianças. Então, digamos assim, o telhado de vidro não existe mais, porque eu acredito em reencarnação. Tá? Então, podem sim ser espíritos de crianças que se conectam através dessa energia e trazem para todos nós essa magia linda e maravilhosa. E fica você sabendo que um trabalho de Exu, de Pombagira, pode ser desfeito facilmente por um herê, facilmente por uma criança, por um cosminho. E tem gente que pensa que não gosta do herê e só quer se conectar com o Exu, só quer se conectar com a Pombagira. O herê é extremamente poderoso. Uma outra explicação doutrinária que existe para a pergunta quem são os herês são seres naturais infantis. Defina como seres naturais seres que nunca encarnaram. Tá? Nunca encarnaram, são espíritos puros da natureza. É uma outra explicação que existe. E aí, é assim,
Se são espíritos puros da natureza, são seres puros da natureza, como é que eles sabem o que é, por exemplo, ter dinheiro? Como é que sabe, por exemplo, ter um emprego, ter mãe, ter pai, e assim por diante? Como é que eles conhecem essa magia? Essas necessidades humanas, vamos dizer assim, não é magia, essas necessidades humanas. Aí seria outro telhado de vidro, se não houvesse um fundamento. E há um fundamento, e há uma fundamentação. A fundamentação que existe, que é, em um determinado momento, um domínio infantil, digamos, das águas, espíritos das águas, um deles, ou vários deles, muitos deles, foram chamados para encarnar, foram chamados para ter uma encarnação, vivenciar o meio humano e desencarnar ainda na idade infantil. Ainda na idade de 0 a 13 anos, ou de 0 a 9, de 0 a 7 anos. Então eles assumiram esse compromisso de vir aqui, aprender o que é ter pai, o que é ter mãe, o que é ter trabalho, porque o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, então ele conseguia entender isso. É uma criança diferenciada, é uma criança que tem uma inteligência acima da média e desencarna muito cedo. Muito cedo. O que causa para os pais, para os que aqui ficam, uma dor imensa. Uma dor imensa e que não cabe no peito. Mas quando esse ser volta para o domínio dele, no caso das águas, neste caso nós estamos dando o exemplo das águas, ele volta com toda essa sabedoria da vivência na carne. E ele transmite para todos os seres infantis para que eles possam se manifestar como herês e entender as necessidades humanas. Sim, eu também acredito nessa possibilidade. Antes que alguém pergunte, eu acredito nessa possibilidade. Entendo que seja possível, entendo que é muito possível isso acontecer. Tá, para mim. E este herê, esse ser infantil que encarnou, depois ele pode escolher se ele vive no mundo espiritual, trabalhando como um herê, trabalhando como um ser infantil que vai se manifestar para poder ajudar as pessoas, ou ele volta a reencarnar e vai continuar a sua evolução no mundo da carne. É muito importante a gente saber disso. Então, eu acredito também nessa possibilidade. Acredito na possibilidade de espíritos de crianças, acredito na possibilidade, na explicação de ser seres naturais infantis, e tem uma outra explicação ainda, que são espíritos de pessoas adultos, já adultos, mas que encontram no arquétipo infantil, no arquétipo de criança, a facilidade de se manifestar e a facilidade de poder ajudar as pessoas. Então seria o espírito adulto que se plasma, usa da forma plasmática de uma criança e se manifesta para poder brincar, para poder sorrir, encantar e fazer a magia necessária para ajudar os seres que aqui estão encarnados, tanto no terreiro quanto fora do terreiro. Então existe essa possibilidade também. Essas três explicações, as três eu tenho para mim e aceito de prima, né? E na realidade, nós não devemos ficar procurando explicação se é um espírito de criança, se é um ser natural infantil, ou se é um adulto que usa do arquétipo infantil para poder ajudar as pessoas. O que importa, para mim, é a luz do espírito e a fé com a qual eu me conecto com ele e a ajuda que ele me traz. Para mim, isso é o mais importante.